Estamos gravando. Vamos começar. Vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, né? A oportunidade do dia de hoje, do estudo, do encontro, que as lições, que as inspirações possam nos ajudar a compreender as leis naturais, a essência do bem e do mal, a importância do nosso transitar no planeta e que as nossas vibrações também possam auxiliar a tantos que estão desequilibrados, às vezes acamados, passando por dificuldades nesses momentos de crise, que essas energias possam abrandar os nossos corações, dos nossos familiares, e que a espiritualidade amiga colabore conosco, nos orientando, nos intuindo, soerguendo as nossas dificuldades, e que todas essas energias possam beneficiar a todos. Não, passou. Eu vou compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Mentor. Bom, nós estamos nos caracteres da revelação espírita ainda, né? No primeiro capítulo, já é o 13º estudo, né? Nós estamos no item 54 de 62 caracteres, desse primeiro capítulo. Kardec vai colocar aqui que não existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente acabada do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como de um ponto conhecido chega-se ao desconhecido. Então, Kardec está colocando aqui que nenhuma ciência ela veio pronta, inteiramente acabada do cérebro de um homem. Todas as ciências são produtos de observações sucessivas e elas são apoiadas às observações precedentes. E com isso, vai-se chegando de um ponto conhecido ao ponto do desconhecido. Basicamente, fazendo o caminho que Sócrates estavam fazendo, e Platão, a partir da nossa concepção, sondar o desconhecido. O espiritualismo racional adota a mesma postura, parte do homem para estudar a teodiceia, Deus, as qualidades de Deus, a qualidade da alma, e o espiritismo também vem falando, né, desses conceitos. E assim procederam os espíritos com o espiritismo, razão pelo qual o ensino que transmite é gradual. Aqui é fundamental. O ensino dos espíritos, ele é gradual e é transmitido gradualmente. E olha o que ele coloca aqui. Eles, quem? Os espíritos, somente abordam as questões na medida em que os princípios sobre os quais se apoiam estivessem suficientemente elaborados e a opinião tivesse alcançado a maturidade necessária para assimilá-los. Quando fala-se que o tempo são chegados, que agora veio o momento do Consolador, né, da revelação espírita, há que se ter de premissa que o desenvolvimento intelectual era necessário. Porque se nós não tivéssemos uns princípios sobre os quais a espiritualidade pudesse se apoiar para que a gente pudesse compreender e colaborar com tudo isso,
assimilando, passando pelo crivo da razão, nós não conseguiríamos entender absolutamente nada e não participaríamos de nada. Porque no processo do ensinamento dos espíritos, eu percebo que é o processo de pedagogia de Pestalozzi, não é simplesmente trazer a legislação da revelação pela revelação de um conceito. Então, se eu estou na escola e um professor vai me falar de uma lei de Einstein ou de Newton, e eu não redescobrir isso como um conceito em cima de umas premissas que eu dou conta de construir, eu não, em verdade, eu não sei do que ela está falando. Eu vou ser só uma peça que vai decorar alguma coisa e não vou saber nem para que serve e que finalidade aquilo tem na minha vida. Então, no processo aqui da espiritualidade, é um processo de colaboração e de participação. Então, os espíritos, eles somente eles vão abordar somente questões que nós temos os princípios para poder apoiar, para que a gente possa elaborar sobre um ponto conhecido para compreender o desconhecido. E aí nós vamos avançando. Então, o Espiritismo veio todo pronto? Não. Ele é os princípios, as características da revelação espírita. São as pedras, as bases fundamentais. Né? Mas, como nós vamos desenvolver, e a nossa relação com a espiritualidade, a partir do momento que veio o Espiritismo, ele é eternamente, né? Porque Jesus falou que o Paracleto, o Espírito de Verdade, viria para ensinar, para relembrar as coisas que o Cristo disse e que ficaria eternamente conosco. Então, nós chegamos numa condição de patamar de comunicação, de apoio, de colaboração com a espiritualidade, que já faz com que a gente tenha a maturidade de realmente avançarmos em conjunto, sem desprezar a nossa participação. Então, também é preciso levar em conta que todas as vezes em que os centros particulares abordaram questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias e inconclusas. Por outro lado, quando chega o momento oportuno, o ensinamento é completamente idêntico em quase todos os centros. Então, nessa comunhão com a espiritualidade, nas nossas reuniões mediúnicas, né, tirando a parte do atendimento, né, aquele espírito mais embrutecido ou necessitado, né, de quase que um atendimento fraterno, mas o avançar da doutrina, o desenvolver da doutrina, a compreensão com mais profundidade, né, da doutrina, ela vai exigir a nossa participação, o nosso estudo, o nosso empenho e a nossa dedicação. Porque senão não dá para dialogar. Não dá para que a espiritualidade... Como é que eu vou querer, por exemplo, que um espírito de uma envergadura maior possa mandar um preposto dele, ou ele mesmo, vir esclarecer sobre algum ponto que eu não estou nem preparando e nem estou me esforçando para compreender. Então não dá, não tem diálogo. Não é? O que ele pode fazer, se ele tiver boa vontade, é apontar alguma coisa. Mas se eu não me mexer, eu não vou fazer nada com isso. Por isso que talvez aquela parábola lá, jogar pérolas aos porcos, é no sentido assim, às vezes nós vamos perder tempo não tem jeito. Né? É a mesma coisa se eu for conversar aqui com um físico de alta envergadura e eu não tenho os preceitos, eu vou dialogar o quê com ele? Ele vai ter que se rebaixar tanto para que eu consiga compreender alguma coisa. Então, essa participação, essas premissas, elas são basilares e aqui vai ficando mais claro um princípio que Kardec sempre defendeu. O Espiritismo não está todo pronto, ele não vem por graça divina, sendo revelada a toque de caixa, sem a participação nossa. Porque a espiritualidade só vai, né, vai revelando o ensino
e transmitindo ela de forma gradual. Alguma observação? Comentários? A Elvia chegou também. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Nós estávamos lendo aqui o item 54. Então, bom, dentro disso, né, a ciência é gradual, só para relembrar aí para ela, né, a ciência aqui, ela é feita, ela não sai de um cérebro de um homem, né, todas, sem exceção, são produto da observação e são apoiadas em um ponto conhecido para chegar-se ao desconhecido. E os espíritos procedem da mesma maneira. Eles só vão ensinando de forma gradual, a partir do momento que nós temos condição e estar preparado para receber aquele ensinamento. Então, eles somente abordam as questões na medida em que os princípios sobre os quais se apoiam estivessem suficientemente elaborados e a opinião tivesse alcançado a maturidade necessária para assimilá-lo. E é muito interessante isso aqui, porque para os princípios sobre os quais se apoiam estivesse suficientemente elaborado. Nós vamos ver aqui que os espíritos estão se apoiando em princípios que nós já elaboramos. Porque senão nós não vamos conseguir fazer o contraponto. E isso é fundamental e importante. Quando o Kardec coloca que toda defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque o espiritismo é o seu desenvolvimento, ele está falando isso aqui. Olha, as bases dos princípios, eles estão elaborados ali. Quando ele está falando assim, olha, a ciência do magnetismo animal de Mesmer e a ciência do espiritismo, agora ele já está falando de ciência, a ciência do magnetismo animal com a ciência do espiritismo são ciências irmãs, que não dá para compreender uma se desprezarmos a outra. Então, nós vamos conectando ponto. Quando Kardec vai falar, e vai ser abordado isso aqui, quando Kardec vai falar assim, olha, os princípios da base do espiritismo começou com a metafísica de Platão e de Sócrates. Não é? O que ele está querendo dizer com isso? Porque isso já está consagrado, nós já temos condição de ir compreendendo os conceitos que a espiritualidade está apontando, porque essas premissas já estão suficientemente elaboradas e a opinião já tem uma maturidade necessária para a gente assimilar tudo isso. Então, também é preciso levar em conta que todas as vezes que os centros particulares, né, que aqueles grupos particulares abordaram questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias e inconclusas. Né? Então, por outro lado, quando chega o momento oportuno, o ensinamento é completamente idêntico em quase todos os pontos, né? Ou todos os centros, ou todas as localidades, certo? Então, isso é muito importante, esse item 54, para que a gente entenda o que Kardec está propondo. Entretanto, continua no 54, entre a marcha do espiritismo e das ciências, uma diferença capital. Enquanto estas, né, só atingiram o ponto onde chegaram depois de longos períodos, foram suficientes poucos anos ao espiritismo, não para alcançar o ponto culminante, mas para acumular uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Então, a doutrina dos espíritos, diferente do que aconteceu com a ciência, que teve e que só atingiu, né, um patamar de evolução depois de longos períodos, né, longos processos, com o espiritismo, poucos anos foi suficiente para alcançar esse ponto culminante, mas não para alcançar ou para acumular uma soma de observações, né? No sentido de revelação, mas acumular uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Essa base
Esses princípios basilares que nós estamos estudando são os postulados do Espiritismo, que têm a sua doutrina, para que a gente possa, em cima dessa base, seguir, né? Ela não está pronta. Se nós nós temos uma evolução ainda, estamos ainda em mundo de prova e expiação, vamos passar para o mundo de regeneração, por mundo de Tos, mundo feliz, mundo celeste, mundo, né? Espíritos puros. Esses ensinamentos, eles têm um monte de coisa para a gente descobrir, não é? Mas nós vamos precisar participar de tudo isso. Isso se deve, continua Kardec aqui, à imensa multidão de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um deles seu contingente de seus conhecimentos. Resultou disso que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, ocorreram mais ou menos simultaneamente em alguns anos e foi o suficiente para agrupá-las para formarem um todo. Então, essas partes, né, essas premissas, elas ocorreram em um curto período de tempo, em vários pontos, simultaneamente, em alguns anos, né? E isso foi suficiente para agrupar e para formar um todo coeso. Alguém quer completar aí? Às vezes eu não sei se eu estou também no caminho certo aí. Se vocês quiserem, vocês estão tudo quietinho. Posso seguir? Sem comentários? Continuando o item aqui, 54 ainda. Deus quis que fosse assim. Em primeiro lugar, para o edifício chegar mais rapidamente ao topo e depois para que se pudesse, por meio de comparação, ter um controle de alguma maneira imediato e permanente da universalidade do ensino. Então, Deus quis que fosse assim, em primeiro lugar, para o edifício chegar mais rapidamente ao topo. Depois, para que se pudesse, por meio da comparação, ter um controle de alguma maneira imediato e permanente da universalidade do ensino. Então, Kardec sempre falou sobre isso. Para ele aceitar uma verdade como uma lei universal, uma lei natural, uma lei divina, só a universalidade do ensino, a concordância dos conceitos, passando pelo crivo da razão e da lógica, pela metodologia da comparação, é que ele ia validando esses conceitos, né? Então, dado nenhuma de suas partes ter nenhum valor nem autoridade maior que por sua conexão com o conjunto. Olha que bonito isso aqui. Nenhum pedacinho da doutrina, nenhum pedacinho tem um valor ou uma autoridade maior que a sua conexão do conjunto. Então, se nós isolarmos, o que ele está falando aqui? Se nós recortarmos uma parte da doutrina, de qualquer pedaço que a gente for analisar, se ela não fizer conexão com o todo, ou nós estamos lendo errado, ou aquela parte foi superada pelo conceito do todo. Então, se nós acompanharmos a evolução do pensamento de Kardec, nós vamos ver que ele abandonou várias hipóteses, até ele com o conceito da universalidade dos ensinos, ele concluía a obra com aquela possibilidade mais próxima da revelação, de ter as qualidades e a conexão do conjunto das premissas da doutrina. Tanto é que nós vamos ver no final dessa obra, na parte mais específica dos milagres de Jesus, tem coisa que Kardec vai apontar e tem coisa que ele não vai concluir. Ele falou, olha, a hipótese mais próxima é essa, mas vamos aguardar, né? Então,
várias vezes ele coloca isso. E tem muitas coisas que ele abandonou ao longo da doutrina. Então, não dá para pegar, às vezes, uma colocação da primeira obra do Livro dos Espíritos e falar que aquilo lá é um dogma, né? Aquilo lá não é inquestionável. Né? Porque teve perguntas da primeira edição que Kardec corrigiu na segunda edição. Né? Porque o ensinamento ele é evolutivo, ele é progressivo. Na palavra da época de Kardec, ele é positivo. O positivismo, né? Ele tinha essa conexão, né? Com o avanço, e não com o positivismo do Augusto Comte, que era o positivismo, né? Era o materialismo, não é isso. Né? Então, nós temos que estar muito atento com esse amarelo aqui, ó. Nenhuma parte tem valor nem autoridade maior que por sua conexão com o conjunto. Então, se às vezes a gente recortou, está indo para um caminho que destoa do conjunto, nós estamos com a teoria errada. Vamos rever, vamos analisar, vamos ler de novo, porque a chance é de nós estarmos lendo errado. Então, olha o que ele completa. Todas as partes, né? Todas as suas partes devem harmonizar-se, tornar-se lugar no tomar-se lugar no arranjo geral, chegando cada um a seu tempo. Então, o Emmanuel falava da coxa de retalho, né? Esse bordado, essa pintura, né? Todo essa arte, né? Esse crochê, ela tem que se harmonizar. Se alguma coisa estiver destoando, nós precisamos corrigir aquele ponto para que aquilo lá não vire um monstrengo lá na frente. Né? Como Deus não confiou a um só espírito a responsabilidade de promulgar a doutrina, quis assim mesmo, tanto o menor quanto o maior, seja entre os espíritos, seja entre os homens, levando sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas provenientes de uma fonte única. Então, o que ele está falando nesse parágrafo aqui? Deus não confiou a um só espírito a responsabilidade de promulgar a doutrina. Ele quis que, ao mesmo tempo, tanto o espírito menor quanto o espírito maior, seja entre homens encarnados ou esses espíritos, que todos pudessem levar a sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre todos nós o laço de solidariedade, um cooperativismo, um processo de colaboração que faltou às doutrinas provenientes de uma fonte única. Então, aqui, nós temos um processo de colaboração, um processo de sociedade, né? Uma sociedade onde todos participam, mesmo aquele que tem menos condição, às vezes mesmo menos desenvolvimento intelecto, mas ele tem a possibilidade de participar na obra. Né? Todos os trabalhadores da seara do Cristo podem trabalhar na vinha do Senhor. Não importa quando está chegando, que qualidades tenha, desde que está se esforçando, né? Você tem um processo de solidariedade aí cooperativa. Né? Isso é muito significante, né? Para que a gente possa compreender a grandeza e amplitude da proposta aí que o Espiritismo vem trazer. Arthur. Oi, pode falar, Marcia. Então, me corrija se eu estiver errado. O princípio, né, do aprendizado aí do Espiritismo foi como numa escola, né, onde
aqueles mais aptos aprenderam para depois passarem para aqueles que ainda não tivessem a oportunidade de ter essas informações. E aí um foi passando para o outro, como os professores para os alunos. E aí depois esses alunos aprendem, se formam e dando continuidade no ensinamento. É isso? É isso. E é tão significativo, né, Márcia, isso que você está falando, porque se nós lermos a obra de Pestalozzi, tá? Nós vamos compreender esse processo de colaboração. Pestalozzi, lá no Instituto de Irvine, né? O que ele fazia? Ele dava aula para criança e para os jovens. Ele pegava aquele que se despontava, que já tinha condição, para poder ensinar aquele mais novo. Esse processo de colaboração e de mútua ajuda, ela estava inserida na proposta pedagógica de Pestalozzi. E Kardec bebeu nessa fonte. Então, a espiritualidade vem falar isso, e eu entendo que é isso, né, Márcia? Porque o primeiro mandamento é amai-vos, né? Que a gente pudesse nos amar. O segundo é instruir-vos. A instrução é um processo de colaboração, um ajudando o outro. Não tem quem sabe mais ou quem sabe menos a título de conceitos espíritas, porque a doutrina é dos espíritos. Eles estão revelando. Nós aqui, todos somos alunos. E nesse processo de ser aluno, cada um vai desenvolver uma aptidão ou um segmento de tantas variantes que tem aí para estudar, que vem trazendo a sua pedra na edificação de tudo isso. Então, isso é muito significativo, porque eu estou chegando à conclusão que o que Kardec queria com o Espiritismo, quando ele fala que o Espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional, o que era o espiritualismo racional na França em 1830? Ele era uma ciência, uma filosofia com desenvolvimento moral, estudando a teodiceia, estudando as qualidades da alma, estudando as qualidades fisiológicas, estudando os princípios dos animais, entendendo que o animal era uma alma encarnada, e tudo aquilo servia de base para o desenvolvimento do homem integral. Quando o Espiritismo vem completar o espiritualismo racional, e Kardec pega toda a estrutura do espiritualismo racional para montar o livro dos Espíritos. Se nós pegarmos aquele livro que nós temos aí de Paul Janet, por exemplo, e você começar a olhar a organização daquilo, e você comparar com o livro dos Espíritos, você vai ver uma similaridade muito grande. O que ele está querendo dizer com isso? Para mim, Kardec queria que o Espiritismo fosse uma disciplina, uma ciência na academia. O espiritualismo racional era dado no fundamental, até a universidade. Então, o espiritismo aqui é quase que uma pós-graduação, doutorado, mestrado e uma continuação de estudos específicos de alta envergadura para aqueles que tinham aquelas bases. Então, isso muda todo o conceito, Marcos, porque aí o processo de colaboração aqui, ele é muito mais amplo. Então, se a humanidade tivesse entendido a proposta de Kardec, que nós pudéssemos nos juntando todo mundo colaborando, todos os povos colaborando, nessa fraternidade universal, com o interesse para o bem comum, e que nós desenvolvêssemos toda a nossa ciência para resolvermos os problemas da humanidade, fome, falta de moradia, saneamento básico e todas as pautas que a gente puder colocar, nós temos condição de fazer tudo isso. Mas o orgulho e o egoísmo ainda faz com que a gente pense separado, né? Então eu vejo que esse processo é um processo, igual você falou, Mar, é um processo de colaboração.
um processo de mútua ajuda muito parecido com a proposta de Pestalozzi, né? E que Kardec é o seu continuador. Se vocês pegarem todos os livros que Kardec publicou com o nome dele normal, ele fala lá, toda a literatura, discípulo de Pestalozzi, livro tal, 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 discípulo de Pestalozzi, livro tal. Ele era um pedagogo, ele vivia das suas obras que ele publicou, e foram bastante. E as obras discípulo de Pestalozzi, entendeu? Arthur, será que tem livros dele como Rivaio traduzidos para o português? Ó, Elvia, eu já procurei, eu não achei. Mas, como agora as coisas estão mudando, eu acredito que é para que a gente consiga já alguma coisa. Se não conseguir aí em português, talvez tenha em espanhol, mas em português, de Pestalozzi tem pouca coisa, né? Mas as coisas já estão mudando. Eu acho que... Mas será que tem em espanhol? Você já viu se tem? Eu vou fazer uma pesquisa, tem uma biblioteca aqui, depois eu vou pôr no grupo, uma biblioteca que tem um monte de título, e é tudo livros gratuitos, né? Dá para baixar tudo em PDF. É só cadastrar, dá para baixar 8 livros por dia. Então, todos esses livros que têm mais de 50 anos, tem uma data, eu acho que são 50 anos, eles caem no domínio público. E aí isso pode ser baixado e nós não estamos infringindo em crime nenhum. Então, nessa biblioteca, eu vou colocar no grupo lá, vocês entram e dá para baixar. Eu vou procurar, se eu achar, eu coloco lá para a gente também. Mas, mesmo assim, eu vou colocar os dados da biblioteca, porque é fantástico. Nós temos... um monte de obra, mas um monte, livros que custam 200, 300, 400 reais de graça, né? Só precisa ler na telinha do computador, ou num Kindle, ou num tablet, né? Alguma coisa assim. Ou imprimir, né? Ah, mas já é alguma coisa, né? Eu, por mim, de boa, eu leio. Não, de Pestalozzi eu sei que tem. Agora, de Kardec, quando eu procurei, já tem um tempo, já tem uns 5 anos. Eu não achei, mas eu vou fazer uma pesquisa de novo. Aí a gente coloca lá. Então, por outro lado, cada espírito e cada homem dispondo somente de uma limitada soma de conhecimento. Individualmente não estavam aptos a tratar ex-professo das inúmeras questões inerentes ao espiritismo. Olha o que Kardec está trazendo. Nós temos uma visão mais, assim, do movimento espírita de endeusar as coisas, né? Mas nós temos que ter esse bom senso de Kardec. Por mais evoluído que o espírito possa ser, ele não tem todos os conhecimentos. Porque se você for pegar a codificação, né, aqueles que participaram, embora tenham espíritos evoluidíssimos, né, mas nem todo mundo... quem está afirmando isso não sou nem eu. Por outro lado, cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimento, individualmente não estavam aptos a tratar ex-professo todas das inúmeras questões inerentes ao espiritismo. A isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Criador, não poderia ser a obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade, dos trabalhos verificados pelos outros. E tem uma nota de Kardec aqui. Olha, vejam aí o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução do item 2. Analisem a Revista Espírita de abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Em 64 ele já estava falando isso. Se nós pegarmos a introdução do livro do Evangelho, né, vai estar falando a mesma coisa. Então, esse é um processo, por isso que a doutrina é dos espíritos, não é de um espírito. Porque um completa o outro. Um aborda uma questão, né, com mais facilidade, às vezes por um segmento, uma localidade, uma região
do planeta Terra. Outros vão abordar com outras características, com outra, às vezes de uma outra maneira, mas com o mesmo fundo, né? O mesmo conjunto, mas às vezes de maneira um pouco diferente. E isso é um processo colaborativo, né? Haja visto que o Espiritismo toca em todas as questões, todas as questões que nós pudermos imaginar. É de competência do Espiritismo, que se vai abordar as ciências, as filosofias e a moral, nós estamos abordando todas as propostas morais, que aí nós estamos abordando todas as propostas religiosas, estamos abordando todas as propostas científicas e estamos abordando todas as propostas filosóficas, metafísicas. Então, é um campo imenso para todo mundo, para que a gente possa compreender isso. Então, esse parágrafo aqui, de novo, só esse parágrafozinho em vermelho aqui, ele refutaria nós aceitarmos a obra de Rustang como a verdade inconteste, e ela fazendo, né, ela sendo o Rustang sendo o revelador da moral dos espíritos, né? Mas, Arthur, sendo assim, porque a gente vê que no meio espírita, nas casas espíritas, todo mundo estuda espiritismo através das obras de um só médium, que no caso seria Chico Xavier. Então, sendo nesse caso, está errado. Veja bem, como que eu entendo, Elvia? Usar as obras do Chico... Porque aqui está falando, né, de nenhum só espírito e nenhum só médium. Sim. Tudo bem, no caso lá a gente pode dizer que são vários espíritos, mas é de um só médium. É de um só médium. E de uma só região. Que eles Porque falam você também... tocou no nome de Rustang, né? Aí eu lembrei que aqui no Brasil ninguém conhece o Rustang, pelo menos a maioria das pessoas do movimento espírita. Só quem realmente estuda espiritismo mesmo é que sabe, né, sobre Rustang. Mas a maioria não. E a maioria estuda o quê? André Luiz. E eu falo porque eu frequentei casas espíritas e tem lá, não, hoje nós vamos estudar nosso lar. Vamos estudar os mensageiros, ou sei lá, alguma obra de Emmanuel. Agora, o que eu vejo de tudo isso? Nós não podemos ler essas obras se nós não tivermos as bases. Se nós não tivermos a lente do Espiritismo, nós vamos ler essas obras errado. E nós vamos fazer um processo fundamentalista. Então, quando nós estamos lendo lá Nosso Lar, e muita gente está achando que o nosso lar é o céu, e que os abismos, é o inferno, não estão entendendo porque não estão com as bases de Kardec. Então, assim, o André Luiz erra. Não, ele não erra. O Emmanuel, ele erra. Se nós colocarmos as bases da doutrina espírita para compreender o que o Emmanuel está falando, é uma coisa. Agora, se eu pego uma frase solta do Emmanuel e aí eu levo ela para os meus resíduos, para a minha lente, para o meu óculos, para as minhas emoções, sem o crivo da razão e dos princípios basilares, eu vou criar conceitos em cima daquela fala do Emmanuel recortada, solta, fazendo talvez um estardalhaço. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, o Emmanuel é culpado. Não, eu acho que quem mais é culpado é nós que não estamos sabendo ler essas obras. Não estamos sabendo ler porque nós não temos uma base, que é Kardec. Kardec acaba ficando esquecido, as obras dele não são prioridades nas casas espíritas, e aí a gente começa de trás para frente. Então você começa com uma obra lá, Evolução em Dois Mundos, e a pessoa não leu nem os caracteres da doutrina espírita aqui. E aí ele começa, o expositor começa a conectar conceitos que não era a ideia da proposta do autor. Você quer olha o que fizeram com a moral do Cristo. Você vai falar assim, o Cristo falou aquilo? Não, olha o que fizeram com o Cristo. Se você pegar as obras de Platão, de Sócrates, nas escolas de filosofia da USP, da Unesp, de qualquer... eles distorcem os conceitos. Você tem lá uma corrente que nem entende
Sócrates e Platão como uma metafísica, trazendo todo um conceito materialista. Então, assim, são coisas que aí você fica se perguntando, quem está errado? Porque se nós estamos acostumados no Brasil a ler a obra de um autor que está interpretando outro autor, que ele está colocando uma visão dele. E aí isso vai se repetindo, e nós vamos construindo um rolo tão grande, porque as obras na sua origem, nas suas fontes primárias, acaba se perdendo. Então, quando a FEB diz que queimou as obras dos originais de Chico, é uma coisa que você fala assim, gente, mas o que está acontecendo? Como é que nós vamos pegar o original do Chico para ver o que chegou na nossa mão, para ver o que conceitos eles distorceram ou não? Porque às vezes você trocar uma palavra dá um entendimento completamente diferente. Então, até onde está cada coisa? Eu não sei. Né? Eu estava conversando isso com o Marcos Bassi. Falei, olha, o que eu faço? Eu vou calibrando todas as obras do Chico, e eu adoro o Chico, adoro as coisas do Emmanuel, mas eu vou calibrando tudo dentro das propostas de Kardec. O próprio Emmanuel orientou a fazer isso. Olha, chequem tudo com Jesus e Kardec. E se, por acaso, o que eu estou falando aqui, desviar de Kardec e de Jesus, o que ele fala? Fiquem com Kardec e Jesus. Refuta esse ponto e continua. Então, e essa sabedoria, talvez Emmanuel também já sabia que mesmo ele sendo falível, mas também sabendo que poderia, entre tradutores, né, ou editores, estar colocando qualquer coisinha ali no meio, né, como nós comentamos a semana passada, olha, você tem a tradução já da não sei de qual edição do Brasil, Coração do Mundo, Prata e Evangelho, que estão colocando lá que Rustang fazia parte dos baluartes da doutrina espírita. Não está isso na obra do Humberto de Campos nos seus livros anteriores. Inclusive, ele fala o contrário. E aí aparece isso assim caindo do céu. Fala assim, mas foi o Humberto de Campos que falou? Ou foi alguém ali com algum interesse e que colocou esse negócio ali no meio? Bom, eu fico com a segunda opção. Mas, como a gente não tem o original, você fica assim, é um negócio muito esquisito. Pelo menos suscita a dúvida. Se nós não temos original, o que nós vamos fazer? Né? É complicado. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que ir resolvendo. Mas eu concordo com você. Muitas vezes, o pessoal inverte. Senta aqui na reunião mediúnica, não precisa nem estudar. Já senta aqui que você é médium. Olha, eu estou sentindo que você é médium, então vamos participar do nosso grupo aqui. Acontece. É o que Kardec propõe? Não, Kardec propõe outra coisa, né? Então, eu acho que nesses ajustes e desajustes, nós temos que resgatar Kardec. Kardec, eu acho que, como o Herculano falava, Kardec ainda é um grande desconhecido. Né? Então, se nós não tivermos a base, fica difícil para avançar. Que é o que estava falando ali no comecinho da outra questão, né? Se nós não tivermos os princípios, né, os princípios sobre os quais nós podemos apoiar, e se isso não tiver elaborado com suficientemente, e nós tivermos convicto no que nós estamos fazendo, qualquer espírito vai falar um monte de coisa e não vai estar acreditando. Então, nós precisamos tomar cuidado. Né? Por isso que esse estudo aqui, nós estamos, o caractere é importante, vamos devagar, né? Até para tentar a gente, de uma certa maneira, divulgar Kardec. Olha, será que ele falou isso? Quantas coisas passou aqui, nesses 52 princípios, que eu já vi de vários palestrantes, vários, que eles falam diferente do que está aqui. Então, naqueles pontos, eu corrijo com Kardec. E tem coisa que o palestrante falou que serviu para mim, me ajudou bastante, mas tem pontos ali que, em cima da doutrina espírita, ele não pode se falar um representante fiel. Olha isso aqui. Nenhum espírito, nenhum homem tem o conhecimento, né, indiscriminado. Todos são limitados. Então, ninguém tem
essa qualidade de não errar, não tem jeito, não é? Então, eu acho que isso aí é importante para que nós possamos, nesse processo de colaboração, um ajudar o outro e ir ganhando na obra, né? E não fazendo confusão, né? Trocando nosso lar pelo céu, o abismo pelo inferno, né? Achando que o fogo está queimando o espírito e que nós estamos aqui por graça divina e que... Então, é o conceito de queda, conceito... Então, esse tipo de coisa, Kardec tentava fugir disso, né? Mas o ser humano vai misturando tudo, né? A isso também, olha o que ele fala aqui, a isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Cristo, acho que nós já lemos, né? Não poderia ser obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade, dos trabalhos verificados um pelos outros. Então, o que nós temos que fazer com a obra do Chico? O que está na obra do Chico que está validado por Kardec para que a gente possa ir seguindo com isso? E o que não está? Bom, o que não está, vamos anotar, é uma opinião dos espíritos, e vamos ver se isso valida, se confirma com a ciência, se confirma com o processo de mais informação, para que a gente possa avançar. E não sair aí recortando essas obras e falando que isso são verdades universais, dogmas, né? Olha, agora o espiritismo está cheio de dogmas, isso é assim, ninguém mais discute, ninguém mais fala, como se discutir uma obra do Chico seria uma heresia. Se a gente fosse analisar uma obra de Kardec, fosse o maior crime. O Erastus fala, estudem, analisem, né? Avaliem, quer dizer, o Kardec está falando isso, e às vezes a gente traz o negócio calibrado para um lado meio... você está questionando. Não, nós estamos estudando, nós estamos avaliando. Vamos chegar junto. Se cada um aqui colaborar, talvez eu não vejo coisa aqui que vocês podem me ajudar. E talvez eu veja coisa que eu possa ajudar. E aí nós vamos somando. Esse é o estudo. O estudo é o processo de pestalose, né? É o processo da espiritualidade. Então eu vejo que é por aí. Certo? Tudo. Então, no 55, o último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e só pode ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Olha, o espiritismo não é estático. Ele não está parado no tempo. No Kardec fez aquilo, é imexível, irretocável, não pode progredir a partir disso. Não. Kardec trouxe as bases. Agora, tem muita coisa ainda que não foi revelada. Tem muita coisa para progredir. Então, ele mesmo está falando. O último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e só pode ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. E, às vezes, a gente não quer continuar esse trabalho. Não pode fazer mais nada. Então, nós precisamos ler isso aqui, né? Porque senão nós vamos fazer reunião com os espíritos só no sentido de atendimento fraterno. É plausível? É. Mas e o avanço? E o nosso entendimento? E o nosso progresso? Como é que fica isso? Não é? Haja visto os exemplos das AMES. Nós temos a associação jurística dos juízes espíritas, né? Do judiciário. Nós temos a Associação dos Médicos Espíritas. A Associação dos Médicos Espíritas, né, começou lá com a Marlene Nobre e outros médicos,
os avanços e os estudos que esse pessoal está fazendo dentro das universidades e as pesquisas que eles estão fazendo, é isso aqui. Agora, eles têm que se reunir, eles têm que estudar os princípios, eles vão pegar a fala de André Luiz, eles vão avaliar com Kardec, eles vão consultar um espírito, eles vão analisar, eles vão desenvolver, eles vão usar a ciência, eles vão quebrar a cachola naquilo e vão tirar alguma coisa. Olha que beleza, né? Agora, isso ficou um buraco, agora está começando de novo. E isso é em todos os ramos da ciência. Se nós não conseguirmos ter esse conceito, essa coerência, nós vamos perdendo. Nós vamos meio que segurando o desenvolvimento progressista do espiritismo. Né? Porque os espíritos não querem nos ajudar? Os espíritos não querem que a gente evolua? Né? Será? Mas não foi essa Marlene Nobre aí que disse que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec? Não, mas tudo bem. Vi alguma coisa disso. Depois disso, eu nunca quis ler nenhuma obra dela, que eu falei assim, nossa, já Então, para mim, já perdeu credibilidade. então, mas aí... Eu nunca me interessei assim, em ler nenhuma obra que ela escreveu, justamente por causa desse Então, conceito dela aí. mas nós temos que entender que, como todos nós somos falíveis, várias vezes nós podemos errar em algum conceito, mas isso não significa que errou no todo. Então, nós temos que ler as obras, tirando o que é bom e tirando o que é ruim, sabendo fazer avaliação e também vendo os frutos e o esforço de cada um. Então, não tem ninguém, né, que não errou. Não tem nem o Chico. O Chico confessa lá que ele errou um monte de coisa, né, na obra na hora do testemunho. Mas isso não significa que nós precisamos invalidar todas as obras. Nós precisamos ir construindo esse progresso em cima do que nós, ao lermos qualquer coisa, o que faz sentido e o que não faz sentido para a nossa vida e o que faz sentido dentro dos princípios espíritas, se nós quisermos recortar, isso é um princípio espírita? Bom, não, né? Mas isso invalida a obra da pessoa inteira, da vida dela? Também não, né? Então, isso tudo nós precisamos tomar cuidado, para que a gente também não do nosso lado, e eu já fiz isso, né? Às vezes refuta tudo da pessoa, porque a pessoa falou tal coisa. Teve um palestrante que eu fui colocar num grupo nosso, e aí veio uma pessoa, falou, mas essa pessoa não sei o que, blá, blá, blá. E eu só estava replicando, né, uma informação. E aí, quando eu fui estudar a vida da pessoa, né, daquele médico, era um médico, eu me senti uma formiguinha perto do que ele fazia de caridade, de atividade, de um monte de coisa. Agora, eu li a obra dele, tem um monte de coisa que não bate com Kardec. Mas, se eu for comparar eu com ele, bom, ele tem muito mais desenvoltura do que eu. Então, eu acho que essas coisas são importantes para que a gente possa também fazer uma análise. Né? Doutor, Bacelli, médium, que hoje as obras, a literatura dele é bem criticada, mas ele faz um trabalho muito, né, nessa parte social, e também já fez um trabalho fantástico ao lado do Chico. Hoje as obras dele já são colocadas em xeque. Tem um monte de coisa, né? Desculpa, eu não entendi. De quem você estava se referindo? Do Bacelli. Do Bacelli. Então, o que a Elaine falou, né? É que os conceitos hoje que o Bacelli professa são completamente antidoutrinários. Mas ele tem uma postura de caridade, de assistencialismo e de trabalho que é uma coisa assim, não dá para tacar pedra em tudo, mas doutrinariamente ele erra em muitas das coisas, né? Muita coisa ele desvirtua. Aquele médico que eu falei é o Furtuoso, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que eu coloquei lá, e eu li as obras, ele escreveu vários livros, mas eu comecei a ver a vida dele,
o que esse cara faz, perto do que eu faço, eu me senti assim, um trapo. Então, como é que eu vou falar, desdenhar a pessoa daquele médico porque ele escreveu coisas antidoutrinárias, se na prática não adianta nada, né? Eu acerto aqui nos conceitos de Kardec e faço tudo errado na minha vida também. Eu não sei, né? Eu não sei, porque a Flor de Lis também adotou mais de 30 filhos, né? Então, vocês sabem quem é a Flor de Lis, né? Que eu estou falando, aquela deputada do Rio de Janeiro lá. Sim, Alves, mas o que nós temos que ver é que o Espiritismo, ele vem trazer que todos nós estamos em desenvolvimento. E que... Sim, eu entendi, mas o que eu quero dizer assim é que, às vezes, muita coisa que a gente vê na mídia, divulgado, a gente fica, nossa, ó, fulano, mas ninguém conhece o íntimo de ninguém, porque, na verdade, a evolução, a verdadeira caridade não é o externo, aquilo que a gente faz para que os outros vejam, mas é o que a gente carrega dentro da gente, né? É aquilo que está lá dentro mesmo. Que nem eu estava até lembrando daquela história lá de Jesus, né? Do rapaz, do rico, né? Que acho que eu agora até me esqueci, que ele chegou para Jesus e falou como que ele chegaria no reino dos céus, e aí Jesus falou assim, faz isso, aquilo, você já faz todas as leis. Não, eu já faço tudo. Aí Jesus deu o checkmate. Então doe toda a sua fortuna e me siga. Aí ele não quis. Então, assim, por mais que a gente faça todas as coisas boas, né? Procure agir corretamente, mas sempre tem alguma coisa ali que nos prende no fundo do poço, não deixa a gente subir, né? Então, a gente não deve ficar olhando só a questão externa e nem julgando, porque também só Deus é que sabe o que vai lá dentro de cada um. Não, perfeito. E uma coisa que a gente está aprendendo aqui, relendo a obra, é que nós nascemos simples e ignorantes, e o simples é sem o desenvolvimento intelectual, e o ignorante é sem o desenvolvimento moral. Então, muitas dessas personalidades que nós estamos ditando aqui, às vezes desenvolveram a inteligência, mas há ainda a escolha do bem e do mal, se não fazem na sua 100%, é porque, como nós, ignoramos ainda. Então, nós ignoramos muitas coisas, e porque nós ignoramos muitas coisas, nós fazemos escolhas erradas e inclinadas ao excesso, ao abuso, ao equívoco, e isso gera patologia, isso gera desarmonia, gera imperfeição. Mas sempre tem, Kardec fala disso, nenhum ser, por mais perverso na Terra, ele não tem uma qualidade de ter a possibilidade de fazer um gesto bom, um ato bom. Então, isso é o que nós precisamos incentivar, o que nós precisamos ver, o que nós precisamos ajudar. Aquele que ajudar ele no ato bom e tentar, de alguma maneira, pelo exemplo, que ele saia dessa ignorância, desse erro que ele está, às vezes, defendendo uma bandeira, não por maldade, mas muito mais por ignorância, do que por uma maldade ali severa, né? Então, isso também não dá para avaliar, nós não temos essa condição, né? Então, o último caráter aqui, né, da revelação espírita que ressalta as próprias condições que lhe dão origem. É que, apoiando-se em fato, ela só pode ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela se alia com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, em certa ordem de fatos, não pode contrariar a vontade de Deus, autor das leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Ela só destrói o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. Então, os conceitos falsos que nós fizemos de Deus, né, é uma coisa
que destrói por si mesmo, porque nós estamos edificando isso. Então, o Espiritismo, como a ciência vai avançar, o Espiritismo também vai avançar. Porque conforme for revelando novos conceitos, novas leis, o nosso entendimento, nós vamos ter subsídios e apoio para que a espiritualidade possa nos orientar ou trazer revelações em cima do que nós já consagramos, né? Isso é importante nós termos em mente. E ele continua aqui. O Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que seja demonstrado por evidência, ou o que seja deduzido logicamente da observação. Esse parágrafo aqui, né, nós precisamos ler ele certinho, por quê? Porque, embora a espiritualidade revelou alguma coisa, mas só é tido como revelação aquilo que passou pelo crivo da razão, da lógica e da concordância dos espíritos. Por como que foi isso? Por evidências e deduzindo logicamente pelas observações do fato. Então, o espiritismo não é coisa que é dada por graça, é um trabalho de mão dupla nossa e da espiritualidade. A espiritualidade aponta um conceito, nós vamos investigar, vamos fazer as observações, nós vamos evidenciar isso, nós vamos deduzindo isso logicamente, para depois estabelecer aquilo como um princípio dos espíritos. Olha, os espíritos falaram tal coisa. Como é que eu checo isso? Bom, vamos investigar mais espíritos, vamos observar, vamos fazer uma dedução lógica, vamos evidenciar isso, vamos experimentar tudo isso, vamos ver se nós conseguimos replicar isso. Bom, deu? Deu. Então Kardec tirava um princípio universal. É só a partir disso. E isso é bonito, porque você não aceita, o espírito falou, você valida. Não, Kardec nunca fez isso. Pelo contrário, ele sempre questionou, sempre desconfiou e só aceitou quando ele se convenceu através de dedução lógica, de observação, de replicação do fenômeno, de investigação científica, de evidências demonstradas, e aí sim ele vai tirar um princípio, né? Então, precisamos aprender bastante com Kardec. Em contato com todos os ramos da economia social, aos quais oferece o apoio das próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas. E aqui, progressivas, não é aquele positivismo, né, de Augusto Comte, mas é aquela doutrina que vai progredindo dentro do ramo da economia social. O homem é um ser social. A espiritualidade aponta e Kardec confirma, né? Então, isso é um divisor de águas. Porque se nós somos um ser social, nós precisamos de um processo que colabore realmente com essa função, com essa gente que nós somos. Nós não evoluímos sozinhos. Nós temos que ter essa sociedade para poder estar trabalhando. Então, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, sejam de qualquer ordem, quando chegam ao estado de verdades práticas e saiam do domínio da utopia, pois sem isso se aniquilam. Então, se nós ficarmos na teorização da utopia e não validarmos com verdades práticas, nós estamos destruindo qualquer princípio. Isso não é princípio espírita, é um achismo, é uma opinião de alguém, opinião de um espírito, mas não é uma regra, não é uma verdade que serve como um princípio divino, né? Como leis divinas. Então, deixando de ser o que é, desmentiria a origem e o objetivo providencial. Avançando com o progresso, o espiritismo jamais será superado. Pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto,
ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Olha só. Então, isso é um contínuo, é um processo de colaboração e de trabalho contínuo, né? Kardec iniciou e nós vamos ter, a humanidade vai ter que completar isso, né? Nós temos que completar o Cristo, e completar o Cristo em nós, né? Eu estou tentando completar o Adão ainda, né? Para depois começar o Jesus. Então, né? Mas essa parte aqui eu não entendi muito bem, que ele fala, né? Jamais será superposto se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Mas como seria isso? Porque assim, ó. Para mim não ficou claro Kardec, o que Kardec fez? Kardec tirou princípios dos caracteres da doutrina espírita, né? Que são as bases. Como que ele tirou isso? Os espíritos trouxeram uma informação e ele correu atrás para validar. Como que ele fez essa validação? Com investigação. Algumas coisas foram por fenômenos mediúnicos, outras foram por raciocínio de lógica, outros foram por evidência e outros foram por conjecturas. Tem coisas que eles falaram que Kardec falou assim, olha, não dá para fechar a questão. Parece que aponta por esse lugar, mas vamos aguardar. E o que ele fala aqui, com cautela? Olha, se algum princípio que nós aqui, o grupo dele, porque Kardec também não fazia nada isolado, ele fazia com um grupo de pessoas. Se nós tiramos um princípio equivocado e que amanhã ou depois a ciência demonstre que esse princípio está errado, fiquem com aquele princípio e sobre esse ponto que eu abordei, vocês abandonem. Então, por que disso, Elvio? Porque o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia com desenvolvimento moral progressivo. Então, Kardec fez as bases, ele apontou o caminho, ele deu o jeito de fazer. E ele criou ali uma pedra fundamental. Mas isso não é intocável. Isso é uma coisa que nós temos que ir validando até hoje. A ciência não desmentiu, né? Os pontos, vem colaborando, mas se porventura alguns conceitos tiverem que ser ajustados para uma compreensão maior, nós vamos ter que fazer. Por exemplo, muitos ensinos de Jesus, na época o Cristo falava por parábola e usando aqueles conhecimentos do cotidiano. Hoje, com a chave do Espiritismo, nós conseguimos interpretar aquela passagem do Cristo, porque nós temos um outro significado, uma outra referência. Então, aqui, às vezes a gente está tirando conclusões de Kardec com um referencial equivocado. Se a ciência modificar, pode ser que a referência, o símbolo ou o significado mude. E é isso que Kardec está deixando alerta. Falou, olha, como o Espiritismo é uma ciência progressiva, não encaixote isso num fundamentalismo, porque senão nós vamos virar uma seita. Não se prenda em seita, em casta, em espírito de sistema. Investiguem, analisem e abordem tudo. Se porventura algum ponto precisar ser ajustado, não fiquem com medo, ajustem. Entendeu? Essa é a lucidez do codificador, porque ele sabia que ele também não sabia tudo, que os espíritos que passaram para ele não sabiam tudo, porque os espíritos, por mais evoluídos que sejam, eles não trazem tudo, eles apontam o caminho, como falou lá, apontam o caminho, que é a primeira questão aqui, eles apontam princípios sobre os quais se apoiam, né? Só quando estivesse suficientemente elaborado e a opinião de todos nós tivesse alcançado a maturidade necessária para assimilar. Na época de Kardec, tinha todas as opiniões e as maturidades e tudo estava elaborado para que pudesse se apoiar tudo? Não, né? Olha o tanto que está mudando as coisas. Então, é nesse sentido que eu vejo que ele está deixando esse alerta, né, para que nós não estagnemos a doutrina espírita.
E, principalmente, que isso não vire um objeto de fé cega, né? Obediência passiva, que isso vire uma religião cheia de dogmas, recortado por alguns centros, e aquilo lá é uma verdade inconteste, ninguém pode mais discutir mais nada, então a reunião mediúnica tem que ser assim, tem que ser desse jeito, não pode fazer diferente, e você fica 50 anos, 100 anos, 200 anos, não, tem que ser assim porque a minha tataravó falou que é assim, ninguém leu a obra no original, e está todo mundo ali perdido, né? Então, acho que é meio por aí, não sei se... pelo menos é a minha visão particular. Diante das declarações na nota de... Quer falar, Lorival? Pode falar. Não, eu tossi só. Não, mas ajuda aí. Só para colaborar, como muita coisa, inclusive nós mesmos, está quase tudo incompleto, né? A palavra mais adequada seria isso. Perfeito. Não está nada completo. Não está nada completo. E é legal, né, Lorival? Porque eu estou tentando completar o Adão. Eu estou lá nos 10 mandamentos ainda, eu não consegui. Não roubarás, não mentirás, não levantará falso testemunho, não se irritará, não come... A humanidade, né? A gente não conseguiu ainda colocar em prática os 10 mandamentos. A hora que eu completar o Adão, eu vou começar Jesus na minha luta diária. Né? Mas estamos tentando. O copo está meio cheio ou meio vazio, né? Tá bom, já tem um pouquinho de água ali, já tá quase cheio, tá quase enchendo. Então, diante das declarações tão precisas e categóricas, como as contidas neste capítulo, olha o que Kardec está falando. Caem por terra todas as objeções de tendência ao absolutismo e à autocracia dos princípios. Olha, entendeu, Elvio, o que ele está colocando? Isso é nota de Kardec. Olha, não deixe o espiritismo cair na tendência do absolutismo, na tendência da autocracia, ser autocrático. Olha, eu estou ali, retirei um conceito, Kardec falou, todo mundo tem que enfiar a goela abaixo, né, desses princípios, assim como todas as falsas interpretações de algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas que atribuem a doutrina. Essas declarações, por outro lado, não são novas. Nós, Kardec, as temos repetido inúmeras vezes em nossos escritos para não permanecer dúvida alguma a esse respeito. Ademais, elas mostram o verdadeiro papel que nos corresponde, o único que desejamos, trabalhador. Kardec está falando assim, ó, eu sou um trabalhador, eu cheguei até aqui, agora eu estou passando o bastão. Vocês têm a obrigação de dar sequência nisso, com lucidez, com bom senso, com lógica, com boa intenção, com verdade no coração. Né? Eu acho que esse resumo aqui, essa nota de Kardec, ela é fantástica, né? A humildade de Kardec e entendendo também a condição dele. Eu estou aqui num processo investigativo que não dá para varrer o universo inteiro, não tem jeito, né? No item 56, qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos? Visto não ser outra senão a do Cristo. O homem necessita de uma revelação? Não pode encontrar em si mesmo tudo o que precisa para bem se conduzir? E Kardec coloca a pergunta aqui e já vai respondendo. Do ponto de vista moral, não há dúvida quanto a Deus ter outorgado ao homem um guia em sua consciência, que lhe diz, não façais aos outros o que não queres que te façam. Por certo, a moral natural está inscrita no coração do homem. Quem quiser desenvolver isso, pega o livro do Céu e Inferno, primeira parte, tá? De preferência,
a tradução da 4ª edição. É a mesma coisa aqui da Gênesis. Nós vamos identificar lá no Céu e Inferno que a moral que o Cristo está falando aqui é aquela compreensão, né, que nós temos um gatilho em nós mesmos quando nós fizermos um ato bom. O nosso espírito vai ter a percepção de uma satisfação, de uma felicidade. Quando nós fizermos um ato ruim, nosso espírito vai ter a percepção, a sensação de uma infelicidade. É esse guia que é a moral do Cristo, que é a moral do Espiritismo. Existe só 2 morais, né, no planeta Terra. É a moral exógena e a endógena, na fala do Herculano Pires. Na fala de Pestalozzi, é a moral autônoma e a moral heterônoma, né? E aí nós temos outros livros desenvolvendo isso. Então, a moral aqui é a moral que é guiada por mim. Se está na minha consciência, é na minha consciência, não é da minha mulher, não é da minha filha, do meu pai, é na minha consciência. Eu posso consultar, eu posso dialogar, mas eu é que vou fazer a escolha. E por isso eu sou responsável, porque eu tenho o livre-arbítrio. Então, lá no Céu e Inferno vai estar falando do purgatório, Kardec vai estar ressignificando o purgatório, vai estar falando do céu, vai estar falando do inferno, vai estar falando dos anjos, vai estar falando do demônio, vai estar dando lá os conceitos e vai falar desse gatilho. A moral que o Espiritismo professa é a condição que cada um tem inerente, que o Criador colocou em cada um, da possibilidade de cada ação. Todos fomos criados simples e ignorantes, com aptidão e inclinação para tudo. Com a nossa vontade, nós vamos escolher entre o bem e entre o mal. E se nós escolhermos entre o mal, nós vamos criar vícios. Se nós escolhermos e gerar infelicidade. Se nós escolhermos entre o bem, nós vamos gerar virtudes e vamos estar conquistando a felicidade, que não tem nada a ver com prazer, alegria, dor, tristeza, que são raiva, que são coisas fisiológicas. Mais ou menos, o que o cachorro sente é fisiológico. O que nós sentimos, percebemos, na sensação da percepção do espírito, é algo transcendente. Aí entra a metafísica. Então, essa sensação de estarmos coniventes com a lei divina, ou se nós estamos em erro com a lei divina, ou na palavra do Cristo lá, em pecado, errando o alvo, né? Nós saímos da meta, né? Nós percebemos isso. Qualquer um percebe. Então, por isso que ele está falando isso aqui. Mas sabem todas lê-las, esse livro? Então, o que Kardec está colocando aqui? Olha, embora do ponto de vista moral não há dúvida quanto a Deus ter outorgado ao homem um guia em sua consciência, né? Que ele resume lá, não faça ao outro o que não queres que te faça. Por certo, a moral natural, né? A moral divina, as leis naturais, lá no Livro dos Espíritos, são as leis divinas. Então, a moral natural é a moral divina. Está inscrita no coração do homem, né? Nessa percepção do sentimento da alma. Né? Mas, tem um alerta aqui, mas sabem todos lê-la nesse livro? Todo mundo está apto e desenvolvido para ler com clareza essas leis na nossa consciência? Uma coisa é nós percebermos, a outra coisa é ler isso com clareza. Né? Não tem menosprezado sempre esses sábios preceitos? O que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam os que as ensinam? Não a tornaram letra morta?
Uma bela teoria, boa para os outros e não para si mesmo? Censurai um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução a seus filhos, se eles não aproveitam? Por que Deus faria menos do que um pai de família? Por que ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais, encarregados de chamá-los ao seu dever e levá-los de novo pelo caminho do bem, quando dele se desviavam? O caminho do bem, nós já estávamos no caminho do bem. Nós, por livre escolha, desviamos desse caminho. Por que não abrir os olhos da inteligência àqueles que os têm os olhos fechados? Assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Por que que Deus não podia fazer a mesma coisa que a gente faz aqui na Terra? Né? Então, essa moral, embora ela é natural, ela está na nossa consciência, no nosso coração. Se nós pervertermos muito isso, nós fechamos os ouvidos e os olhos. Por isso que o Cristo falava assim: quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouçam. Será que ele está falando dessa moral? Né? Desse chamamento interior? Dessa conexão com o que nós somos em essência? Né? Ou nós estamos levando a nossa vida com tanto desregramento, que estamos construindo tantos atos equivocados, que estamos ilameando, jogando lamas e lamas em cima de nós, né? Porque só sai de dentro má intenção, desejos sórdidos, um egoísmo exacerbado. Então, quando eu estou jogando lama e mais lama em cima de mim, né, na passagem do Cristo, né, o que sai de dentro é o que prejudica, e o que lameia o homem, né, é essa produção interior. Essa produção, ela vai petrificando, ela vai meio que quase que paralisando, e nós vamos ficando muito materialista, né, dedicando a nossa vida 100% ao planeta Terra. E aí a gente desconecta, por assim dizer, voluntariamente. Eu desliguei o Wi-Fi aqui, não quero estar mais com o Wi-Fi divino. Eu vou fazendo tanto absurdo que eu vou quebrando o aparelho até eu desligo isso aí e fica mais difícil de eu perceber agora, né? Não porque eu não tenho condição de ligar, mas é que eu estou abusando tanto que eu vou ficando, o meu ouvido não está calibrado aquilo, então eu não vou escutando. Os meus olhos já se fecharam para aquilo. O meu coração já se apagou para aquilo. Então, aquela centelha pequenininha precisa ser abrasada novamente para que nós consigamos buscar essa moral. E aqui é o ponto fundamental do Espiritismo. É a utilidade da doutrina moral dos Espíritos. Toda ciência, toda filosofia, ela só vai ter serventia se nós desenvolvermos o senso moral. E desenvolver o senso moral é sair da ignorância. E para sair da ignorância, nós precisamos se instruir. E precisamos nos amar. Né? Olha que bonito. Então, vai fechando todas essas conexões. Vamos ver se dá para acabar aqui. Os espíritos ensinam a moral do Cristo pela razão de da razão de nada haver de melhor. Mas então, para que serve seu ensino se só repete o que já sabemos? O mesmo poderia ser dito da moral do Cristo, pois foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão. E que, em termos quase idênticos, eu estou lendo esse livro aqui,
as leis, o último diálogo de Platão, é um livrinho aqui de 517 folhas, e eu marquei aqui, lá na página 93, ele vai falar assim, que quando nós desenvolvemos para sermos superiores, nós temos que a capacidade de vencer as inclinações, superando todos os dias nas aplicações da boa educação. A boa educação é aquela que consegue dominar-se a si mesmo. E ele vai fazendo um quadrinho aqui que vai ter um resuminho assim. Aquele que não conseguir dominar a si mesmo e perder para as suas inclinações mais baixas, as suas inclinações animalescas, as inclinações do corpo humano, essa pessoa que não se supera, ela se inferioriza. Quando ela se inferioriza, Platão vai falar que desenvolve os vícios, e ele vai dar o exemplo do vício do bêbado. E aquela pessoa é um mal em si, é um mal para si mesmo, para sua família e para Atenas. Que aqui ele é um cidadão ateniense. Quando a pessoa supera a si mesmo, né, que ela não se deixa rebaixar, quando ela supera a si mesmo, ela está buscando, ela venceu uma parte, ela se superou, ela conquistou ou está em busca de uma virtude. Ela produz o bem. Então, assim, que diferença tem isso aqui? Né? Ela vai falar que o medo, né, pode, de certa maneira, através da dor e do prazer, gerar desconfiança, rebaixando a nossa avaliação e inclinando para a condição mal, levando para os vícios. Que a nossa, isso quando a gente está sendo guiado por dor e prazer. Mas quando a gente vai para a expectativa da boa educação, né, buscando as virtudes, as qualidades da alma, nós vamos fazendo avaliação de cada ação disso. Essa ação nós vamos avaliar se é boa, Platão vai falar, isso vai gerar uma virtude, isso vai gerar uma confiança, e quando eu confiar nessa causa primeira, eu confio nessa causa primeira, eu atinjo o mundo das ideias, né? Esse mundo da causa primária. Então, nós podemos voltar nesse tema, mas olha o que ele está falando aqui. O mesmo poderia ser dito da moral do Cristo, pois foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. Por isso que nós vamos falar assim, o Espiritismo vai trazer, Kardec vai falar, os precursores da moral do Cristo é Sócrates e Platão, da moral do Cristo. Então, o Espiritismo vem completar, vem relembrar, completar, né, com mais ensinamentos, a moral do Cristo. Nós que sufocamos. Como a humanidade, por 500 anos, sufocou o que Sócrates e Platão estavam falando, o Cristo veio e deu uma lembrada. Agora, passado aí 1857 anos, vem o Espiritismo e vem falar de tudo isso de novo, né? Então, quem puder dar uma olhadinha nos princípios da metafísica de Platão, nós vamos entender que Platão estava buscando esse Criador Uno, estava falando dos vícios, estava falando das virtudes, estava falando das qualidades do corpo e dos defeitos do corpo, quando é dor e prazer, e estava falando das qualidades da alma, já abordando um diálogo das leis que seriam os melhores condutas para o desenvolvimento de um ser humano bom, né? Então, vamos parar por aqui e a gente continua. Chama As Leis o nome desse livro?
As leis. Isso que eu estou falando aqui está na página 93. Tudo isso aqui tem de graça na internet, não precisa gastar nada. Esse livro, se for comprar físico, custa R$100 e pouquinho, né? Mas tem no Kindle, por exemplo, por R$8 você compra as obras inteiras. Esse livro e mais um monte. Se quiser comprar. Se não, também tem de graça. Depois eu separo lá, eu coloco no grupo certinho. Eu vou pegar lá, vou procurar as obras de Kardec e separo essa aqui, eu ponho lá para a gente poder estar dando uma estudada nisso. É bom, porque eu acho que era esses livros, né? Esses tipos de livros que nós deveríamos, nós os espíritas, né? Aqueles que se dizem espíritas, nós deveríamos estar estudando como complemento da doutrina, né? Eu até falaria mais, Elvia, na orientação de Kardec, nós precisaríamos estar estudando esse livro para entender o Espiritismo. Porque se Sócrates e Platão é o precursor do Espiritismo, né? E a gente ainda não bem compreendeu, ler essas obras com essas bases do Espiritismo, nós temos um outro olhar. E aí nós vamos enxergar que realmente Jesus ali está, a espiritualidade está no comando, né? O governador está ali e sempre ele está mandando, né, gente para poder organizar, para poder nos alertar, para poder impulsionar, apontando o caminho, né? Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui.